com vocês? Beleza pura? Ótimo. Joia. Eu sou uma joia mesmo, você tem razão. Ah, deixa eu botar ali no grupo de vocês o PDF dos slides que eu vou usar hoje, tá? Quem quiser ir acompanhando, só... Eita, tem que salvar em PDF, esqueci de fazer isso, mas 10 segundos. Mentira, um pouco mais. Salvar como PDF. Tá, que dia é hoje? Aula de classificação dos climas, 9 e 10. Salvando. Salvou. Vamos enviar o arquivo para o primeiro ano. Documentos. Aí o computador enrola. Referencial 2020. Caixinha de PDFs. Tá lá no grupo dos senhores. Galerita, beleza? Quem quiser acompanhar aí com os slides, tá? Só pegar ali no grupo que já tá lá. Tudum. Deixa eu cuidar aqui até que horas que vai a sala, que mudou. Agora eu preciso ficar cuidando, senão eu como barriga. 10h35. Bom, Emanuele, eu prefiro fazer no começo, tá? Mas eu vou dar... quer dizer, já deu 5 minutos de tolerância, né? Então, podem botar o nome aí, por favor, para a chamada, por obséquio. E começou, Marcos Vieira é o primeiro. Vai lá, faltam mais 50. Não, faltam mais 60. Não, agora vieram vários. Agora eu não estou mais contando. Livrinho na mão. Livrinho na mão. Módulo 9, 10. E aí? Galera botando o nome aí em massa, não esqueça o nome. Não esqueça. Deixa eu ver como está a lista de nome. O primeiro é o Marcos. E aí, galerinha? Foi todo mundo? Certeza? Posso enviar para o Edilson a lista? Ah, que página que é, minha querida? Ó, para começar, eu vou... Página 1, me obedece, 690, tá? 690. Beleza? Aí depois a gente vai emendar na página, que é o módulo 10, tá? Que é... Deixa eu olhar aqui. Lambei o dedo aqui. Não, perdão, Deixa eu ver aqui a outra página, que é o módulo 9.
678. Tá? Então, a gente vai trabalhar ali, basicamente, classificação do clima. Eu separei assim, a apostila traz tudo do mundo, tudo do Brasil, mas eu acho melhor trabalhar todos os fenômenos igual nós fizemos e depois a classificação, que daí é classificar a mesma coisa. Não importa se é Estados Unidos ou Brasil, a lógica é a mesma que a gente vai usar. Beleza? Tá? Anotar aí? Então, beleza. Então, galerinha, se organizem nisso, peguem a apostila, Então tá. Podemos começar? Vamos começar. Bom, todo mundo no jeito aí, bora lá então, galera. O objetivo da aula de hoje é trabalhar as classificações do clima e algumas características do clima do Brasil, como massa de ar. Beleza? Então, esse assunto, ele é um assunto mais fácil que aqueles outros, mas precisa daqueles outros, entendeu? Você vai aplicar todo aquele monte de conceito que a gente trabalhou agora na hora de classificar. Beleza? Então, vamos lá compartilhar a tela. Estão vendo aí? Sim, sim. Ótimo, Henrique, obrigado. Bom, para começar, né? O mundo, ele é dividido em basicamente 4 categorias de clima, né? Na verdade, são 3 e mais o de altitude, que são os climas quentes, ficou retinha a linha, mas tudo bem. Climas frios e os temperados, né? Beleza? E, obviamente, como citei, o de altitude, mas deixa ele de lado. Os climas frios, temperados e quentes, eles são, assim, chamados em função da latitude que eles estão, tá bom? Como assim em função da latitude? Ó, os climas quentes, eles estão na zona intertropical, ok? Olha aqui, ó, o trópico de Câncer tá aqui e o trópico de Capricórnio. Então, entre a zona intertropical, predominam os climas quentes. Aí você fala, professor, mas peraí, aqui, ó, nos Estados Unidos, não está na zona intertropical e está falando que é quente. Aqui no norte da África, a mesma coisa. Aqui no sul da Austrália, de novo. O que está rolando aí? Bom, então vamos lá. Para você entender essas partes em específico, você tem que lembrar a formação de desertos, tá? Olha aqui o clima desértico e o tropical seco, que é o semiárido. Mas vamos falar de deserto. O deserto tem 4 condições para acontecer, beleza? Essas 4 condições para acontecer deserto, eu vou escrever agora no chat para vocês. Vamos lá. Ó, condições para deserto, tá? Primeira condição, quem lembra? Alguém lembra? Ninguém vai lembrar? Eu falei já na aula, hein? A primeira condição, próximo a 30 graus de latitude, norte ou sul. Vendo? Primeira condição, próximo a 30 graus de latitude, norte ou sul. Vamos olhar aí no mapa? Ó, cadê o meu cursor? Deixa eu tirar isso aqui, tem uma parada na minha tela aqui, deixa eu tirar. Computador, meu bebê, tô dando uma ordem para vocês, tem que cumprir. Espera aí. Beleza? Então vamos lá. Olha aqui. Se aqui é o trópico, vocês concordam comigo que aqui é 23 graus e meio, né? De latitude. Se aqui é 23 graus e meio, vocês concordam comigo que aqui é 30 graus, tá? 30 graus. 30 graus norte e aqui, ó, 30 graus sul. Agora, olha que interessante, olha a linha de 30 graus norte e sul, tá? Se você olhar aqui, ó, deserto,
Na África, deserto. Na Ásia, deserto. Se você olhar aqui no sul, 30 graus, deserto do Atacama aqui, deserto da Namíbia na África e deserto australiano. Olha que legal. A grande concentração dos desertos estão em 30 graus de latitude, tá? Isso é bem interessante. Segunda condição, tá? A segunda condição para você ter deserto, essa é legal também, tá? É quando eles estão, tá? Atrás de relevos elevados. Lembra das chuvas orográficas que a gente estudou? Escrevi errado, elevados, mas vocês entenderam. Está elevados ali, mas é elevados. O que acontece? Quando você está atrás do relevo, a chuva orográfica é aquela chuva que acontece numa face da montanha, quando a massa úmida bate, precipita, e o outro lado fica seco, né? A chuva orográfica. Então, esse é o segundo fator que produz desertos. Ali, olha que louco. Quando a gente olha aqui olha o mapinha aqui no Chile, o deserto do Atacama concentra essas duas condições. Aqui, nos Estados Unidos, também tem essas duas condições, tá? A terceira condição, tá? É o fator de ventos contra alísios. Vai lá, primeiro ano referencial. O que são ventos contra alísios? Falei sexta-feira, hein? Quem que vai falar para mim? Que vai da linha do Equador para baixo ou para cima, para os polos. Isso, que vai do Equador até os 30 graus de latitude, até os trópicos. Exatamente. Então, onde desce os ventos contralísios tende a formar desertos. Ele, na verdade, gente, o vento contralísio desce aqui em Campo Grande, sabiam? Por isso que aqui é seco esse período do ano. A gente está bem onde ele está descendo. Esse vento seco que deixa o céu azul, tipo hoje, é o contralísio. Está descendo aqui. Está descendo aqui. Tá? Ah, professor, mas aqui não é um deserto. Pois é, não é um deserto por conta da Amazônia. Tá? Isso aí a gente vai ver. Mas aqui era para ser um deserto, ou quase um semiárido, pelo menos. Um deserto eu não sei, mas o semiárido era. A Amazônia que salva a lavoura aqui, é nós. Tá? E a quarta condição para você ter um deserto, aí é interessante, é a continentalidade. Ou seja, é o fato de você estar longe do mar. Olha aqui a Ásia, tá vendo aqui, ó? Olha aqui a Ásia. Pô, você está ali a não sei quantos mil quilômetros do mar. Então, se você está muito longe do mar, você pode ter um clima árido ou semiárido. Se você está perto de 30 graus, você tem chance de ter clima árido ou semiárido. Se você está atrás de uma montanha, você tem chance de ter clima árido ou semiárido. Tá? Professor, Oi. o que está longe do mar é para fazer semiárido, né? Isso. Ou pode formar deserto também, tá? Aqui porque na Austrália ali tem deserto do lado do mar? Mas daí não é esse fator de continentalidade. Aí vai entrar o fator 30 graus de latitude e vento contralígio. Entendeu? Beleza. Tá? E aí, eu tenho um outro fator também, que são as correntes marítimas frias, tá? Beleza? Vou botar aqui como quinta condição, correntes marítimas frias. Por quê? Corrente marítima fria não evapora menos, que é quente? Pensa, tá frio, evapora menos. Lembra disso. Se evapora menos, chove mais ou menos? Chove menos, tá? Lembra disso que você não vai esquecer. Corrente marítima é fria, evapora menos, chove menos, porque tem menos água no ar, tá? Beleza? Então, geralmente, presta atenção, 30 graus de latitude é onde desce o contralígio. E geralmente tem corrente fria aí. Então esses três fatores, tá? Geralmente sempre estão juntos. Aí o que vai mudar? Vai mudar se vai ter montanha ou não, se vai estar perto ou longe do mar, né? Que aí são os outros quarto e o quinto fator aí de interferência. Beleza? Perguntas? Não? Então, beleza. Galera, climas frios. Ó, climas frios são latitudes altas. Deixa eu apagar a rabisqueira aqui. Como assim latitudes altas? Acima de 60 graus ou próximo a 60 graus. Nunca é exato esses valores que eu estou citando, é só referência, tá? Olha aí os azuis, peraí, as cores azuis aqui, ó, tá vendo?
Por aqui, próximo a 60... Opa, coordenação tá duro. Perto a 60 graus, você vai ter climas frios. Fala, quem quer falar? Professor, Oi. os climas quentes é de 0 até 20? 0 até 30, geralmente. Ah, tá. Tá? Isso aqui. Só que Beleza. aí você... Entendeu? Só que aí você tem que lembrar que isso é só uma referência, né? Aí você tem os desertos que estão ali próximos a 30, que não é bem 30. Entendeu? Isso aqui. Valeu. Nada. E aqui em cima, ó, próximo a 60 graus, 55, 60 graus, você vai ter os climas frios, né? E quanto mais perto do polo, mais frio. Meio óbvio, né? Aí, beleza? E os climas temperados é esse miolo entre os 30 graus e aqui. Os climas temperados, ó, vão pegar aqui parte do Canadá, Estados Unidos, uma parte enorme, vai pegar a Europa, é onde o inverno é frio e o verão é quente, tá vendo? E aí a gente tem os tipos climáticos do mundo. E a altitude é meio óbvio, onde tem montanha, o clima é mais frio por conta da altitude. Alguma pergunta? Pergunta? Não? Então bora lá. Alas, aqui é massa, hein? Presta atenção. Tá? Isso aqui que vocês estão vendo, esse gráficozinho maroto, é chamado de climograma. Tá? Como que eu leio um climograma? Presta atenção aqui no Plaça. Tá vendo a linha vermelha aqui, ó? Tá vendo a linha vermelha? Sim. Sim. Ali... Ótimo, obrigado. Ela é a temperatura que nesse climograma está expressa em graus Celsius. Eu deixei do lado esquerdo. Não precisa estar do lado esquerdo. Atenção, tá? Pode estar do lado esquerdo ou do lado direito. Tanto faz. Você tem que olhar aqui a legenda, tá? Em graus Celsius. E aqui do lado direito eu deixei aqui os milímetros de chuva. Também pode estar do lado esquerdo ou direito. Presta atenção na legenda. Tá vendo? Beleza? Então, olha aqui esse clima semiárido frio. Tá? É um lugar semiárido, porém é frio. Nos meses de janeiro, cada coluna dessa aqui ó, é um mês. Ó. Janeiro, 01. Tá? Fevereiro, março, abril, maio, junho, 6. Julho, agosto, setembro, novembro, dezembro, 12. Beleza? Então, cada númerozinho aqui é um mês. Então, cada coluna dessa aqui é um mês. Essas colunas azuis indicam o quê? Chuva. E a linha vermelha, temperatura. Tá? Esse climograma que eu peguei semiárido frio é a capital da Mongólia, tá? A Mongólia fica entre a China e a Rússia. Então, você sacou que é bem longe, tá bem no meio do continente, né? Olha a temperatura média lá, menos 0,7 graus de temperatura média. Puxado, né? Olha o volume de chuva total do ano. Aqui não é média, total, 256 milímetros. Gente, 256 milímetros é o que chove aqui em Campo Grande em fevereiro, mais ou menos. Só em fevereiro, chuva... Às vezes é normal passar esse valor de chuva em fevereiro aqui. E nesse lugar chove o ano inteiro esse tanto. Ó, lá está 1.300 metros acima do nível do mar, ou seja, a altitude acima de 1.000 metros ali já interfere na temperatura, tá? Então vai ser um pouquinho mais frio. Bom, sacaram ali os dados? Então observa aqui o gráfico. Janeiro e fevereiro, qual é a média térmica? Tá vendo? Menos em janeiro, menos 20 graus. Em fevereiro, menos 21, né? Tá? Em julho, é o mês mais quente. Olha aqui o julho. Quantos graus está em julho, em média? Quantos graus é aqui? 25. Se aqui é 10, aqui é 20, aqui vai ser? Ai, junho. Julho, é. Aqui vai ser 15 graus. Ó, aqui em julho, ó. Ah, ficou ruim de ver, né? Pronto. Tá vendo? Então, o mês mais quente está mais ou menos 15 graus Celsius de temperatura média. Em que mês que é o mês mais quente? Em julho. Agora, pensa comigo. Tá no hemisfério norte ou no hemisfério sul? E aí, galera? Se tá mais quente, Hemisfério Sul? quase. Você errou, quase acertou. É norte. Pu-
Por quê? Como que você olha? Olha que interessante, Ingrid, tá? Se tá quente no meio do ano não é o período mais quente aqui da curva, onde a curva está maior, então o verão é no meio do ano. Se verão é no meio do ano, é porque é verão no meio do ano. Entendeu? Aqui em Campo Grande, no meio do ano não é o inverno, não é agora onde faz frio, de vez em quando? Então, o sul, no meio do ano, essa barriguinha tem que estar para baixo, não para cima. Entenderam? Olha o clima aqui do lado, olha aqui, ó. Olha aqui. Tá? Meio do ano aqui não é o mês mais frio? Tá vendo? Julho aqui é o mês mais frio. Então, se julho é o mês mais frio, ó, a temperatura está menor, então aqui o inverno é julho. Então, aqui é sul e aqui é norte. Então, eu vou botar aqui hemisfério norte e aqui hemisfério sul. Beleza? Perguntas? A gente é claramente o semiárido quente, né? Quem? A gente. Não, a gente é tropical semi-úmido. É como eu falei, por conta da Amazônia, aqui chove mais. Mas seria o semiárido quente, então, se a gente não tivesse Amazônia ou algo assim. Provavelmente sim, provavelmente seria um semiárido Entendi. quente, seria tipo esse aqui. Tá? Ó, peguei esse clima da Austrália, climograma da Austrália. Tá vendo que o volume de chuva é quase o mesmo dos dois? Ó, um 256 ou 286, quase a mesma coisa. Só que olha a temperatura média aqui na Austrália. Aqui em Alice Springs, 20,8 graus, né? Então, é 20 graus mais quente que lá na Mongólia, tá? Altitude 581, é mais ou menos a altitude de Campo Grande. Nós estamos a mais ou menos essa altitude aqui, ó. Então, você vê como que a Austrália e Brasil tem muita coisa em comum em relação à posição latitudinal e outras coisas, tá? Olha que massa, qual é o mês mais quente do ano em Alice Springs? Ó, aqui, ó, qual é o mês mais quente? Janeiro, né? Qual a temperatura média em janeiro? Uns 29 graus. Não, 19 graus. Não, pera. Tô olhando errado. Você falou certo, 28. aí você ficou inseguro e falou errado. 28, 29, tá certo, você falou É que certo. eu tava dando da chuva, sem querer. Mas é normal falar, confundir na hora de olhar, por isso que tem que prestar bastante atenção, tá? Até você acostumar, beleza? Mas é isso aí. Então, a média de 28 graus em janeiro. Vocês acham 28 graus muito? 28 graus tá fresco, cara. Tá lindo. Tá lindo quando é a temperatura máxima, tá? Quando você pega a temperatura média, 28 graus é quente. Por quê? Você tem que ficar medindo a temperatura assim, ó, hora em hora, cada hora você mede a temperatura, e aí quando completar 24 horas, você divide por 24. Agora, vamos pegar aqui Campo Grande, só para vocês entenderem de referência. De madrugada, fez 8 graus numa hora, tá? E de dia, fez quase 20. Quando eu somo os dois e divido, quanto que vai dar a média? Soma 20 com 8, 28 dividido por 2, 14, né? Então, ou seja, eu tive um momento de 20 e um momento de 8, mas a média foi 14. 14 é muito frio? Não, né? É a média. É fresco, assim. Entendeu? Então, quando eu falo média acima de 24, é calor. Beleza? Beleza. Então, olha aqui, ó. Chuvas aqui em Alice Springs. O mês que chove mais, chove menos de 40 milímetros. Tá vendo, ó? Nenhum mês chega a chover 40 milímetros. E o mês mais frio, que é julho, que é o inverno, né? Tá? A temperatura fica um pouco acima dos 10 graus, fica ali uns 12, 11 graus aqui, e chove quase zero, tá vendo? Ó, chove 10 milímetros, isso é muito pouco, ó. Mês que chove menos, 10 milímetros. Beleza? Perguntas? Então vamos lá, agora esses outros vamos ver um pouco mais rápido, tá? Peguei um temperado oceânico, ou seja, um clima temperado, né, médias latitudes, que está próximo ao mar, maritimidade, né? Então, a tendência desse clima é ter mais chuva, ter chuva bem distribuída ao longo do ano, não vai ter um mês seco. Olha as coluninhas azuis, né? Você vê que nenhum mês está próximo a zero, né? Repara que o mês que chove menos, que é esse aqui, está chovendo mais ou menos 40 milímetros, né? E o mês que chove mais, chove um pouquinho acima, um pouquinho acima dos 60, ou seja, chuva bem distribuidinha.
maroto, todo mês está chovendo. É aquele clima londrino, sempre molhado, úmido, aquela chuvinha fina, chata, que enche o saco, né? Mas que cria o encanto, por exemplo, de Londres, né? Repara que todo mês bem equilibradinho, chuva, temperatura média em Londres, 11 graus, né? Tá? Altitude ao nível do mar, praticamente, porque é temperado oceânico, né? Como a gente citou. E olha que interessante a curva de temperatura. Os meses mais frios aqui, ó, que são o começo, que é dezembro, janeiro e fevereiro, que é o inverno no hemisfério norte, a temperatura, ó, tá 5 graus de média. Repara que não é tão frio assim, 5 graus de média. É frio, mas não é um absurdo. E o mês mais quente tá aqui, ó. O mês mais quente tá fazendo quanto aqui? Quase 20 graus de média. Ou seja, significa aqui pra gente que no verão não é muito frio, ou quer dizer, perdão, no verão não é muito quente e no inverno não é muito frio, tá? Pois é, mas é média, Henrique. Sempre lembra disso. Temperatura é média, chuva é total. Então, olha que interessante, ó. A umidade, eu já falei isso para vocês, vou escrever aqui no chat. A umidade reduz a amplitude térmica, ou seja, faz com que a máxima e a mínima não sejam tão diferentes. Tá vendo? Então, a umidade que produz isso. Tranquilo? Agora, olha o temperado continental. Eu peguei mais ou menos a mesma latitude, tá? Mas agora é lá no Nebraska, nos Estados Unidos, tá? Olha a diferença como as linhas mudam muito. No inverno, olha como que o inverno bate doído aqui, né? Repara que a altitude não é muito significativa, 300 metros, então você não pode culpar esse frio no inverno por conta da altitude, tá? A temperatura média é quase igual à de Londres, né? A média, olha que interessante, em Londres é 11 e aqui é 10. E a chuva é parecido, chove um pouco mais aqui. Só que a distribuição do calor e do frio e da chuva é que é sacada. Repara que em janeiro e fevereiro, olha que coisa, chove muito pouco, né? Chove muito pouco, chove ser menos de 20 milímetros, é tipo um deserto quase, e a temperatura média chega a menos 5 graus de média. É um frio bem desgranhento, vai doer, tá? É um frio seco. Porém, quando chega o verão, olha que interessante, no verão a temperatura média chega a 25 graus quase. Tá vendo? Tá vendo que o pico de máxima, que é aqui 25 graus e de mínima, é bem acentuado? Bem diferente de Londres, né? Londres não fazia nem tanto frio, nem tanto calor nas médias. Aqui, no Nebraska, o inverno é porreta e o verão também é quente. E olha como que as chuvas estão concentradas, tá? No verão, no meio do ano. Tá vendo? Ó, chuvas concentradas basicamente, tá? Em maio, junho, julho, agosto e setembro, que são os meses de primavera e verão, tá? E aos meses onde vai acontecer aqui tornados. Então, você pode prestar atenção na televisão, gente, que provavelmente vocês irão ouvir notícias sobre furacão. Furacão não, porque não está no litoral, mas tornados acontecendo nessa região, tá? Nessa época do ano. Perguntas? Então, bora lá. Aqui, ó, clima equatorial, tá? Clássico, o Thales tá querendo falar contigo. Fala, Thales. Tá ali no chat. Ele perguntou se já teve um tornado. Se já teve um tornado. Agora eu vi. Obrigado, Henrique. Se já teve um tornado aonde? Aqui em Campo Grande? Já há vários. É bem comum. Mas depois, no próximo capítulo, eu vou explicar melhor essa parada de tornado para vocês, tá? Não vou explicar agora para não confundir. Beleza? Ou então eu te explico no plantão, se você me lembrar. Tá? Teve sim. Eu vou te explicar. Tem condições que aqui são possíveis de ter, só que o nosso relevo não é tão favorável assim, para que o tornado vá embora, tá? Bom, clima equatorial, galera, quente e úmido. Olha o total de chuva dessa parada aqui, mais de 1.000 milímetros. Olha a média térmica, 23 graus, tá? Repara o seguinte, o que chama atenção no clima equatorial, olha a linha de temperatura. Aqui, ó, no verãozão,
média de 25 graus, tá vendo? Ó, 25 graus de média. No inverno, a média praticamente a mesma, 25 graus, ou seja, o ano inteiro a temperatura média é a mesma. Isso é uma característica do clima equatorial, uma baixíssima amplitude térmica. E as chuvas, nesse caso de Belém, aí vai depender do lugar, e está bem mais concentrada aqui, né? Nesse período do ano. Mas geralmente, aí isso vai variar. O que importa é o volume total. Olha aqui, só nesse mês de junho, lá chove 200 milímetros. Só em um mês, tá? Então, vai chover bastante ao longo do ano, tá? Bastante chuva, chuvas bem distribuídas e baixa amplitude térmica. Esse é o clima equatorial. O desértico, como o nome sugere, né, quase não tem chuva. No caso aqui, do mês 5 ao mês 10, zero chuva no Cairo, no Egito, tá? Aí você fala, professor, mas aí não é muito quente? Faz calor, sim, faz 50 graus, pode fazer. Mas por que a média térmica é só 21 graus? Lembra que eu falei, né? Média você tem que somar por hora em hora, mais ou menos, e dividir pelas horas do dia. Se no deserto, o que acontece? De dia faz 50 graus, o que acontece à noite? Faz uma temperatura próxima a zero. Então, se eu pego lá 50 graus de dia, meio-dia fez 50 graus, e meia-noite está 5 graus, se eu pegar 50 mais 5, 55, dividido por 2, 25. 25 não, né, professor? Um pouco mais, 27 graus de média. Ou seja, quando você vai calcular a média, vai ter essa diferençazinha, tá? Perguntas? De boa por enquanto? Sim. Certeza? Então, ó, presta atenção nisso que eu vou falar que é bastante importante, que é a massa de ar, tá? Vocês entenderam como ler climograma, vocês viram alguns modelos de climas do mundo, né? O resto, gente, é só leitura agora de classificação climática, tá? Os climas do Brasil eu não vou perder tanto tempo falando no primeiro ano, porque no segundo você vai estudar mais aprofundado. Então a gente só vai ver um geralzão de clima do Brasil, tá? Porque no segundo ano você vai ver clima por clima mais detalhado, tá? No começo do ano, inclusive. Bom, para a gente começar a falar de climas do Brasil, presta atenção nesta parada aqui que vocês já estudaram, que é a circulação geral da atmosfera, tá? Eu separei só o que importa aqui para a gente. O que é o B mesmo? O que significa esse B aqui, ó? E aí, galera, o que significa esse B? Baixa pressão. Baixa pressão, muito bem. O que significa o A? Alta pressão. Alta pressão. Qual outro nome que eu dou para o B? É uma zona Quem lembra? Ciclônica? Isso, ciclonal, mas é ciclônico, exatamente. Ciclone, ciclonal, tá? O importante é que é um ciclone, tá? Se o B é o ciclone, o A vai ser o quê? O anticiclone. O anticiclone, é o tipo herói e anti-herói, tá? Nossa. O ciclone, ele recebe vento. Lembra que a gente viu aquele esqueminha que eu fiz para vocês? E aí tinha um A aqui, azul, e no meio tinha um B. Vocês lembram disso? Aí tinha seta azul do A para o B e vermelha do B para o A. Não, do B pro A não tinha, não. Só tinha do A pro B. Não? Então Não. estou lembrando errado. Normal, fica tranquilo. Ó, é sempre assim, sempre do A pro B. Ah, eu sei por que você falou isso. Você viu no exercício, né? Mas daí é uma outra parada que é furacão. Aí complica porque o cara coloca o vento horizontal e vertical ao mesmo tempo. Entendi. Mas depois eu explico para vocês. Na próxima aula eu vou falar de furacão. Tá? Olha aqui. Sempre a alta pressão movimenta para baixa. Sempre. Tá? Você viu na previsão do tempo. Zona de baixa pressão, você fala, ih, vai chover. Você fala, uma zona de alta pressão está sobre Campo Grande. Não vai chover. Tá? Então é importante. Então, a ZECIT, olha aqui, lembra da ZECIT, a Zona de Convergência Intertropical?
Lembra que eu mostrei aquela animaçãozinha que ela vai de norte para sul de acordo com o movimento do Sol? Vocês lembram disso? Aham. Então, ótimo. Então, por exemplo, quando a gente pega de março, que foi agorinha, até setembro, que é um semestre, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, né? Dá 6 meses. O Sol está mais no hemisfério norte. Olha aqui, ó, que é esse modelo aqui, ó, referente a julho. Então, a Zecite, que é essa mancha amarela, fica mais para o norte. Ela está mais para o norte. Quando chega, tá, de setembro a março, que é o outro semestre, ó, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 6 meses, a Zecite, ó, tá no verão, no nosso verão. Então, a Zecite, ela desce aqui para dentro do Brasil. E, gente, lembra que eu falei baixa pressão não traz chuva? Então, significa que quando a Zecite está em cima do Brasil, que é o caso de janeiro, vai chover mais. Então, por isso que no Brasil chove mais no verão. Por quê? Porque é quando forma mais zonas de baixa pressão em cima do país. Entenderam? Dúvidas? Não? Então, vamos lá. Então, a Zecite... Oi. Aquela hora você tinha... Aquela hora sexta. Você falou que ia vir frente fria, né? Você falou que ia nublar, ia chover. Aí nublou muito, caiu o mundo. Aí veio o frio, muito frio. Uhum. Deu certinho, cara. Agora eu já Deu? sei, ó. Não tem erro. As pessoas falam, o clima de Campo Grande é louco. É nada. Ele é bem certinho. É só prestar atenção. Porque agora, o que a gente está? Com uma zona de alta pressão fria. Entendeu? Que é a massa polar. Na verdade, fica essa zona fria, o céu não está bem azul. A noite vai estar bem estrelado. Tá azul. Azulaço, né? Sem nuvem. Aí, fica essa massa fria, você vê que quase não venta por enquanto, fica esse clima assim. Aí, vai esquentando, daqui 2, 3 dias já não tem mais frio. Entendeu? Espero. Aí fica o tempo seco, que é alta pressão. Entendi. Beleza? E o Cauã, eu acho que era da pergunta se entendeu. O Cauã falou que não. Ô, Cauã, o que você não entendeu? Não entendi. Você não entendeu? Você não tem pergunta ou você não entendeu? Não tem pergunta. Então, beleza. Galera, então sempre que tem choque de duas massas de ar, que é a frente fria, que eu falei para vocês, né? A gente forma convecção. Convecção, lembra o que é convecção? É quando sobe muito rápido o vento quente, tá? Vou até escrever aqui no chat, preciso esquecer. Convecção. Sobe rápido. Puta, tô escrevendo tudo errado. Vocês depois escolhem. Sobem rápido o teclado. O vento quente e úmido. Sobe rápido o vento quente e úmido. Depois que ele sobe, o que vai acontecer? Resfria e desce em forma de precipitação, tá? Esse tipo de fenômeno é chamado de convecção. A Zecite, porque é uma baita de uma zona de baixa pressão, ela é linda para fazer convecção, tá? Tranquilo isso aqui? Alguma dúvida? Perguntas? Não? Não. Então, para a gente terminar a aula de hoje... Eita, o que esse clã tá fazendo aqui? Pronto. A gente chega nas massas de ar, tá? Que agora fica bem fácil. Olha que interessante. O Brasil tem 5 massas de ar. Vamos começar entendendo as massas de ar pela latitude. Então, eu vou ter a linha do Equador, tá? A região tropical, lembra dos trópicos que ficam mais ou menos aqui, ó? O trópico vem aqui, vai passar aqui, ó. Esse aqui é o trópico. Essa linha vermelha que eu fiz é o trópico. Que trópico que é esse? Câncer ou Capricórnio? Que trópico é esse, galera? Capricórnio, trópico de Capricórnio no sul, tá? E aqui para baixo, o polo, né? Então, perto do Equador, eu tenho a massa equatorial, que é formada no Oceano Atlântico, por isso que ela tem o nome de MEA, massa equatorial atlântica, e eu tenho a massa equatorial formada no
continente. Por isso que ela é MEC, massa equatorial continental. Entenderam o nome? O E, equatorial, o A, atlântico e o C, continental. Essas massas são formadas na zecite. Então, elas têm que ser massas quentes e úmidas. Massas quentes e úmidas. Aqui no trópico, eu tenho a MTC, que é a massa tropical continental, né? Que vai ser quente e seca, porque é formada no continente. Massa tropical atlântica, quente e úmida, porque é formada no oceano. E a única massa fria que atua no Brasil é a massa polar atlântica. Então, toda vez que você ouve falar frente fria, quem que está produzindo a frente fria? A polar atlântica. Isso, a massa polar atlântica. Só que é o seguinte, isso que eu mostrei para vocês é no inverno, tá? Ou seja, no meio do ano, né? É outono e inverno, na verdade. Beleza? No verão, o que que muda aqui, ó? Olha no verão agora. Tem MPA no verão? Não tem, Não. né? Não, MEC difícil. domina. A MEC domina, exatamente. Lembra que eu falei que aqui só não é um semiárido por conta da Amazônia? Aham. Então, qual é a massa de ar que mais traz chuva para a gente no verão? Equatorial continental. Equatorial continental. E também tem a MTA que traz. Só que como a gente está longe do litoral, a MTA acaba não trazendo tanta chuva assim aqui para Campo Grande. Tá? Mas no litoral brasileiro, olha como que ela é importante nos estados aqui. Tá vendo? E a tropical continental? Ela é seca, ela vai atuar, ela é formada bem no meio do continente. Ela ajuda a produzir clima seco aqui. Tá bom? Quente e seco. Beleza? E para terminar aqui, ó, dá uma olhada aqui, o nosso tempo já está indo para o pau. Olha aqui que legal como é a imagem de satélite de uma frente fria, tá vendo? Ó, a massa quente e úmida veio da Amazônia, se chocou com a massa fria que veio daqui, ó. Tá vendo? Formando essa faixa de chuva aqui. É isso que aconteceu esses dias. Tanto é que se você olhou a previsão do tempo, você viu que choveu em São Paulo também, tá vendo? Tudo isso aqui tá chovendo, ó. Porque é o choque da massa quente com a massa fria. Aí produz essa faixa de chuva. Isso aqui é legal, isso aqui a gente chama de zona de convergência do Atlântico Sul, que mistura... Professor, Oi. e a Atlântica, a primeira lá? Eu não entendi muito bem. Essa aqui? Peraí. A massa equatorial atlântica? Isso. Ela é tipo a MEC, só que ela é quente e muito úmida. Só que olha onde ela atua. Ela se concentra no litoral brasileiro e na Amazônia, tá vendo? Ó? Ela não chega aqui, porque ela é formada, na verdade, para ser bem sincero, essa meia vem aqui do Caribe, ó. Entendeu? Ela vem para cá, assim, ó. Então ela chega no Brasil, aqui na Amazônia, chega aqui no litoral nordestino e ponto. Entendeu? Professor. Oi. Essas massas de ar estão ligadas com seus voadores, né? Sim, mas rios voadores eu vou falar na próxima aula melhor, tá? Ah, tá. Beleza? Tranquilo, galera? E aqui, ó, tá os exercícios que eu quero que vocês façam para hoje. Praticando 1, 2, 3, tá? E aí, nos exercícios que eu vou mandar lá no Classroom, eu vou dar uma forçadinha de barra. Vou buscar sempre fazer isso, tá? E aí vocês tiram em dúvida. Meu plantão mudou e agora meu plantão é só segunda-feira, tá? Das 4 às 5h30. Beleza? Perguntas? Oi. O conteúdo de sexta vai vir para a tarefa de hoje? Desculpa, não entendi o que você falou, não ouvi. O conteúdo de sexta vai vir para a tarefa de hoje? Um pouco sim, um pouco sim. Tá. É porque, na verdade, esse conteúdo todo é um grande conteúdão, entendeu? Que eu vou dividindo em pedaços. Como a gente está em AD, eu estou indo mais devagar, porque geralmente eu dou menos aulas disso. Mas aí esse conteúdo aí é meio complicado, tem muita dúvida. Então eu estou fazendo mais devagarzinho para vocês acompanharem o que é essencial, entendeu? Uhum. Tipo assim, classificação de clima, você vai ver lá do professor, mas e as classificações do Brasil? É a mesma coisa que a gente viu, só que você vai aplicar isso dentro do território brasileiro. Sacou? Uhum. Então, galerinha, mais alguma pergunta? Não? Grande abraço para vocês, se cuidem,
um ótimo intervalo, tá? Não vou correr no pátio, hein? Olha aí, hein? E até sexta-feira. Parei.